Caríssimos avaliadores, me chamo Ana Caroline Paulino da Costa, sou aluna da Faculdade de João Pessoa, Santa Emília de Rodar, faço curso de graduação em enfermagem, irei apresentar o meu trabalho de conclusão de curso com o tema Bipolaridade no panorama social e familiar. Minha orientadora é a mestre Lenilde Dias Ramalho. O que me levou a escolher esse tema é que os portadores de transtorno afetivo bipolar sofrem muitos preconceitos na família e na sociedade, muitas vezes por falta de informações sobre a patologia. É de extrema importância abordar essa temática, pois se a sociedade e os familiares desses portadores obtivessem mais informações sobre o transtorno afetivo bipolar, esses portadores iriam ter uma vida mais produtiva. A sociedade e as famílias, elas teriam um olhar mais humanizado para lidar com esses portadores. Introdução. O transtorno afetivo bipolar, TAB, é uma doença recorrente, crônica, grave e silenciosa, que provoca mudanças de comportamentos repentinos, que somente são percebidos quando o quadro se agrava, devido ao descontrole provocado pelos episódios de mania e hipomania, os quais variam de acordo com intensidade, frequência e duração. Os episódios de humor podem variar entre episódio depressivo maior, maníaco, hipomaníaco e misto. O transtorno afetivo bipolar, ele é centrado nas alterações de humor. Essas alterações, elas se dividem em dois polos da doença, o humor depressivo e o humor eufórico, que são caracterizados como a fase de mania da doença. Não é apenas o humor que sofre essas alterações. Algumas funções cerebrais também sofrem alterações, como as que estão relacionadas com os ritmos biológicos, o sono, o apetite, o controle dos movimentos do corpo, a memória, a concentração, a impulsividade, os desejos e as vontades, inclusive o sexual, que podem aumentar ou diminuir, dependendo em que polo da doença esse paciente esteja. Classificação do transtorno afetivo bipolar. Tipo 1. Um ou mais episódios maníacos ou episódios mistos. Tipo 2. Episódios de depressão e de hipomania. Estado mais leve de euforia, excitação, otimismo e às vezes de agressividade. Transtorno bipolar não especificado ou misto. Os sintomas sugerem o diagnóstico de transtorno bipolar. Transtorno ciclotímico é o quadro mais leve do transtorno bipolar, marcado por oscilações crônicas do humor, que podem ocorrer até no mesmo dia. Sintomas que sugerem o diagnóstico de transtorno bipolar. As manifestações clínicas na fase depressiva, elas podem variar em desânimo diário ou tristeza profunda, dificuldade de se concentrar, de lembrar ou de tomar decisões,
perda de peso ou comer em excesso, fadiga, falta de energia, essa pessoa ela se sente inútil, perda de interesse nas atividades que antes eram prazerosas, baixa autoestima, pensamentos sobre morte e suicídio, problemas para dormir e afastamento dos amigos. Já na manifestação clínica, na fase maníaca, elas variam entre distrair-se facilmente, redução da necessidade de sono, capacidade de discernimento reduzida, pouco controle do temperamento. Se o paciente ele for dependente químico, ele faz uso excessivo de drogas e álcool. Mantém relações sexuais com muitos parceiros, gastos excessivos, hiperatividade, pensamentos acelerados. Essa pessoa ela fala em excesso, o autoestima dela fica muito alterado, ela sente muita agitação ou irritação. Dados epidemiológicos. Para a Organização Mundial da Saúde, o transtorno afetivo bipolar é a sexta causa de incapacidade e a terceira entre as doenças mentais. Afeta cerca de 1,6% da população geral. A frequência entre homens e mulheres é semelhante. A idade de início é de 20 a 40 anos. Os episódios maníacos geralmente começam abruptamente e duram entre 2 semanas e 4 a 5 meses. Os episódios depressivos, eles tendem a durar mais tempo, em média 6 meses, e raramente mais de um ano. O transtorno afetivo bipolar, ele pode se manifestar em qualquer idade e o diagnóstico, ele é feito habitualmente na fase adulta jovem. Os primeiros episódios depressivos ou maníacos, eles costumam ser associados a alguma circunstância de vida, como mudanças do estatuto social, ou perdas, porém isso não é uma regra. Diagnóstico do transtorno afetivo bipolar. O entendimento do diagnóstico do transtorno afetivo bipolar é a busca por uma assistência especializada no seu familiar. Ocorrem de modo progressivo, isto é, conforme eles se dão conta dos processos que estão vivenciando. Após o primeiro episódio, há um risco de aproximadamente 90% de o paciente ter outro episódio em algum momento de sua vida. Dentre aqueles pacientes que apresentam um episódio depressivo, há uma chance de 5 a 15% de que sejam efetivamente bipolares. As principais causas são, primeiro, de componente genético, segundo, alterações cerebrais associadas a desequilíbrio de substâncias intracelulares envolvidas na regulação de neurotransmissores, dopamina, noradrenalina e serotonina. Terceiro, alterações súbitas na estrutura ou na função de áreas cerebrais, que participam da regulação do humor.
Justificativa: enfatizar complicações e os preconceitos sofridos por pacientes com transtorno afetivo bipolar, diante da sociedade e suas implicações no contexto social e familiar, com o objetivo de realizar uma pesquisa bibliográfica sobre o tema, buscando informações que possa permitir um olhar mais humanizado sobre essa população e seu relacionamento com a sociedade e família. Questão norteadora: o que é o transtorno afetivo bipolar? Quais os fatores de risco e suas implicações no contexto social e familiar dos portadores dessa doença? Objetivo: o objetivo do meu trabalho é conceituar o transtorno afetivo bipolar, intensificando os fatores de risco e suas implicações no contexto social e familiar. Metodologia: o presente estudo foi do tipo exploratório, de caráter bibliográfico. A pesquisa foi elaborada no período de fevereiro a novembro de 2020, em sites como Cielo, Ministério da Saúde, Google Acadêmico e sites indesejados, a rede mundial de computadores. O estudo foi desenvolvido a partir de matérias já elaboradas, constituídos principalmente de livros e artigos científicos, que analisaram de forma profunda o tema estudado. Os descritores utilizados foram os seguintes: transtorno afetivo bipolar, educação e família. Os artigos e textos foram analisados buscando corresponder ao objetivo do estudo. Resultados e discussões: conflitos de relacionamento, sobrecarga e falta de apoio da família. Nesse aspecto, as principais dificuldades evidenciadas pelo estudo foram agrupados em 3 categorias. Primeiro, desconhecimento das famílias acerca dos sintomas e tratamento do portador de transtorno mental. Segundo, dificuldade do portador em conseguir se manter emprego. Terceiro, conflitos de relacionamento, sobrecarga e falta de apoio da família. Apoio da família como facilitador da relação familiar. Para os familiares de pessoas com transtorno afetivo bipolar, esse é um aspecto importante, pois as mudanças na rotina diária assumem maior significado em razão desse transtorno em um membro da família. Isso está diretamente relacionado com os motivos que levam os familiares a procurarem associações, pois estas preenchem uma falta que existe na assistência às famílias, dentro dos serviços de saúde mental, os quais nem sempre disponibilizam espaços para que os familiares
compartilhem seus sentimentos e consigam conviver de uma forma menos árdua com as manifestações decorrentes do transtorno mental. Se os familiares eles obtivessem mais informações sobre o transtorno afetivo bipolar, eles iriam saber lidar com esses portadores. Muitas vezes, os familiares, eles desprezam essas pessoas por não saber os sintomas. É uma melhor forma de conversar com esses portadores e até de lidar. Os profissionais, eles precisam abranger mais sobre esse assunto, tanto na família quanto na sociedade, pois muitas vezes esses portadores são vistos como loucos. Conflitos de relacionamento, sobrecarga e falta de apoio da família. Alguns pacientes apresentam dificuldade em se inserir no mercado de trabalho, por não conseguirem se adaptar ao ambiente, dados os efeitos colaterais do medicamento e a falta de compreensão dos empregadores sobre tais dificuldades. Muitas vezes, o cuidador, ele se vê obrigado a assumir o doente mental sozinho, no tocante quanto na parte emocional e nos custos da casa e do tratamento, pelo fato de que esses portadores eles não conseguem manter um emprego, se manter empregados. Apoio da família como facilitador da relação familiar. A família é, na maioria das vezes, o suporte de acolhimento para o esclarecimento das dúvidas que podem surgir em relação ao período que está sendo vivido pela pessoa que possui transtorno afetivo bipolar. Desse modo, em determinadas situações, os profissionais das equipes de saúde mental necessitam oferecer condições para que seja possível manter uma relação familiar saudável. Resultados e discussões. Estudos mostram que a sociedade apresenta estigma em relação ao desconhecimento do transtorno afetivo bipolar. Isso faz com que o preconceito e a falta de empatia se tornem comum para esses portadores. Eles passam a ser discriminados e passam por muitas dificuldades, são humilhados. Muitas vezes a sociedade ela não considera um portador de patologia psíquica como uma pessoa normal, ela o considera como louco, tornando a vida desses portadores difícil. E esse tabu, se esse tabu ele fosse quebrado, a sociedade obtivesse um olhar mais humanizado para esses portadores, a vida deles seria muito mais produtiva. Conclusão. Portanto, o estudo revelou ainda que há uma carência de pesquisas na temática, em destaque, tendo em vista a necessidade de que os programas de saúde devem passar mais informações sobre os transtornos mentais à população em geral, visto que os portadores de sofrimento psíquico, em especial o transtorno afetivo bipolar, têm o direito de usufruir de uma vida social e familiar, como todos aqueles que não sofrem de nenhuma doença mental. Agradecimentos.
Essa fase da minha vida é muito especial. Agradeço primeiramente a Deus por toda a força, ânimo e coragem que me ofereceu para ter alcançado esse grande sonho, pois foram 5 anos de muita luta e dedicação. Agradeço imensamente aos meus pais, Marileide e Vital, que não mediram esforços para que eu conseguisse realizar esse sonho. Obrigado por todo o incentivo, paciência e por ter me dado forças em momentos difíceis. Quero agradecer a toda a minha família pela paciência e afeto durante esses meses de elaboração do trabalho acadêmico, e a todos aqueles que de forma direta ou indireta fizeram parte da minha caminhada acadêmica. Agradeço a todos os professores da Faculdade de João Pessoa, Santa Emília de Rodar, por todos os conhecimentos que adquiri, pela contribuição na minha formação profissional e enfrentamento dessa nova etapa da minha vida. Em especial, agradeço imensamente a professora Lenilde Dias Ramalho por ter aceitado ser minha orientadora e por todo o apoio, paciência, incentivo e dedicação prestados a mim na construção desse trabalho. Que Deus continue abençoando a vida da senhora cada dia mais. Eu quero agradecer também à professora Magali Andrade Diniz e ao professor Francisco de Assis Félix por terem aceitado fazer parte da minha banca avaliatória. Você é bipolar? Sim? Não. Odeio ser bipolar. É tão bom. Obrigada.